Eu vejo dessa forma. Enquanto organização, enquanto tiver bomba atômica nos Estados Unidos, bomba atômica na Rússia, bomba atômica na China, bomba atômica em Israel, bomba atômica no Paquistão, na Coreia do Norte, nós temos que ter a nossa, pô. Por que nós não podemos? Ah, porque eles chegaram à conclusão que a bomba atômica era... O argumento vai aumentar a chance do mundo acabar com uma guerra nuclear. É tipo Por isso. quê? Cada vez quando você tem mais pessoas com bomba atômica, maiores... Menos chance de guerra. Menos chance de guerra, eu concordo com essa teoria, mas o ponto deles é mais chance dela ser utilizada. Matematicamente falando, faz sentido. Quanto mais players tiverem o controle da bomba atômica, menos seguro é se os players vão ser bem intencionados ou não. Eles têm Quando medo... você vai para uma briga, você está na rua, o cara mexeu com você. Se você tiver certeza que você vai tomar prejuízo, você não vai para a briga. Sim. Eu acho que é a situação dos países todos armados, todos não, né? Os países que estejam numa correlação de armamento atômico presente em relação a ameaças potenciais contra a sua soberania. A Amazônia está sob ameaça. A Amazônia está sob ameaça por quê? Porque tem muita riqueza, tem muita biodiversidade, tem muito ouro, tem muito petróleo, tem muito nióbio. Não tem dúvida que esses setores que tinham interesse no minério de Donetsk, eu falei, acho que da outra vez, o Shakhtar Donetsk, eu não sabia. Shakhtar Donetsk quer dizer mineiros de Donetsk. Donetsk e Lugansk, eles estão sentados em minério para todo lado. Naquela região leste da Ucrânia tem petróleo e gás a dar com pau. Falaram outro dia que as tropas da Rússia estão sentadas em 12 trilhões. Quem falou foram jornais americanos, britânicos, Financial Times, Washington Post. Estão sentados em 12 trilhões de ativos de recursos naturais. Se você fizer uma relação de conta de regra de 3, de 60% da área do Brasil, da Amazônia legal, você já teria aí exponencialmente, sei lá, 50, 60 vezes mais em relação à área que a Rússia domina no leste e no sul da Ucrânia, na Amazônia. Só que a conta não é a regra de 3, porque aqui tem muito mais recurso natural. Então, se eles foram à guerra lá, por esses 12 trilhões até aqui, esses dois setores, esses dois polos de poder, aqui no Brasil, sei lá, por 100 vezes mais do que isso, é até difícil mensurar o número, é até difícil falar e fazer a conta, certamente eles podem ir se eles sentirem que existe alguma possibilidade de que não haja represálias sabe? E eles começaram já o trabalho da guerra de narrativas. Já existe. Tipo, por que a gente escuta tanto que, tipo, o brasileiro tá queimando a Amazônia, é o pulmão do mundo. Tipo, existe. É que eles usam a verdade para atingir os objetivos políticos deles. Monark, em 2009 a BBC fez uma matéria, para quem está achando que o problema é o Bolsonaro. Em 2009 a BBC fez uma matéria, eu publiquei essa matéria. Lula está destruindo a Amazônia. BBC veiculou em 2009. O Lula está destruindo a Amazônia. Em 2022, o ecocida, é outra palavra que eles gostam muito de usar, é o Bolsonaro. Se em 2023 voltar o Lula, for o Ciro, for a Simone Tebet, quem quer que seja, em 2023, ou no mais tardar em 2024, eles vão dizer que essa pessoa está destruindo a Amazônia também. Agora, que moral eles têm para falar sobre isso? Eu vou repetir o que eu falei da outra vez aqui, sentado na cadeira aqui do lado. Eles não preservaram a área deles, eles não gerenciaram as florestas deles, a biodiversidade deles de maneira a promover desenvolvimento sustentável. Então, que exemplo eles podem nos dar? Não, sim. Tipo, eu concordo que o aquecimento global é um problema. Eu não acho que é hoax. Eu acho que é real essa parada aí. Eu acredito que pode ser. Não sei. Pode ser. Mas eu entendo que também eles podem estar usando uma preocupação real, exacerbando essa preocupação, mas os interesses, no final das contas deles, não é sobre a ecologia de nada. No final, é poder e dinheiro. Eu entendo isso. E, inclusive, eu acho que o Brasil deveria, sim, desenvolver a indústria e produtividade dentro da Amazônia de uma forma a preservar as florestas. Eu não acho que o melhor que a gente pode fazer é tirar todas as florestas. Até porque eu acho que a gente precisa das florestas de certa forma, entendeu? Esse é o verdadeiro desenvolvimento sustentável. É o desenvolvimento onde você faça, por exemplo, o cara que vive lá de tapioca, que vive de açaí, que vive, enfim, dos recursos da floresta, e faça reverter esses recursos em prol do desenvolvimento da região. Eu não advogo para você chegar lá, queimar tudo, destruir tudo, vamos derrubar tudo, vamos construir prédio, vamos construir indústria. Não acho que seja assim. Agora, por que não pode construir a ferrogrão?
Não, Não, sim. é o que você falou. Se tem um problema lá, que tem uma espécie ameaçada, alguma coisa assim, se a questão é fazer um investimento adicional, do ponto de vista da proteção, da realocação, enfim. Agora, não pode ser usado como pretexto para dizer que a gente não pode mexer. Para parar o desenvolvimento da região, né? Porque é isso que acontece. Sim, eles eu, estão... eu ouvi de um grande produtor de gado de corte, da pecuária do Mato Grosso. Ele me disse o seguinte, ele disse, olha, eu tive que montar uma outra empresa, por questões legais, ele teve que montar uma outra empresa em função dos cortes que ele fazia, né, para atender um requisito legal dentro da fazenda dele. Então, ele teve que atender os requisitos legais montando uma outra empresa. Essa outra empresa, ela foi montada com outra razão social no mesmo espaço e ficou sujeita à fiscalização das instituições brasileiras aí, responsáveis pela questão da fiscalização do desmatamento. Ele disse, bicho, ele falou, eu não consegui atender as cláusulas, as demandas, as normas, as ABNTs. É proibitivo, é uma burocracia proibitiva. proibitiva. Ele falou, eu já fiz tudo. Tá. Não, mas isso aqui, até por descarte, ele falou, isso aqui tá com bicho, tá podre, isso aqui... Não pode descartar. O cara acabou, segundo ele me conta, respondendo um processo criminal, do qual ele foi absolvido, mas ficou 8 anos respondendo um processo criminal, tentando, segundo ele, eu não discordo, acredito que seja verdadeiro, porque ele me colocou em detalhes, tá? Atender a todos os requisitos dos órgãos brasileiros. E nesse sentido que eu disse para ele, eu falei, você não acha que isso é uma construção de barreira não tarifária? É uma forma de inviabilizar o seu negócio para que você... Uma hora, olha, o gado que está do lado direito do Paraguai, a fiscalização sanitária é uma, que está do lado esquerdo é outra, do Rio Paraguai, tá? Tudo isso nas barbas do governo brasileiro. Quer dizer, então por isso que eu acho que às vezes tem contradição em relação a esse fato da defesa tão expressa da liberdade do Brasil, de carregar bandeira que o Bolsonaro faz, e ao fato de eventualmente ele ser suscetível a pressões de grandes grupos globalistas. Tá? Então, eu vejo isso em relação à questão da agenda ESG, da agenda ESG, vejo isso em relação à agenda dos grandes conglomerados financeiros, vejo isso no fato de ter hesitado muitas vezes em relação à administração dos preços da Petrobras no processo pré-eleitoral, né, antes do processo pré-eleitoral, mas também não acho que seja uma exclusividade dele. Acho que isso aconteceu com o Lula, aconteceu com a Dilma, aconteceu com o Temer. Eu acho que a gente está muito longe de ter um doutor Enéas, tá? Que pelo menos falava a respeito dessas questões de uma forma muito assertiva. Disse, ó, não vão fazer esse tipo de apropriação contra o Brasil se isso afetar os interesses do Brasil e do brasileiro. Então, eu não vejo que Bolsonaro seja Enéas, nem que Lula seja Enéas, nem então, que... por isso que eu falo que o Bolsonaro não foi não é essa coisa toda que os bolsonaristas acham. Ele se manteve no poder. Mas a construção política dele foi totalmente vocada a ele se manter no poder. Ele não conseguiu avançar a nação Brasil. Tipo, tem uma questão assim, a inflação tá mais baixa, teve a pandemia. Eu entendo que tentaram foder ele de todos os jeitos, e eu concordo. Mas se a gente quisesse esperar que ele fosse um mito, o cara mais pica do planeta Terra... O Putin brasileiro. O Putin... não sei aí. Mas se ele fosse um mito... Não, eu não falei o Putin sob o ponto de vista só de qualidade. Eu falei o Putin sob o ponto de vista da defesa do interesse nacional. Não, tudo bem. É que a galera não vai entender isso. Esse é o problema. O cara vai falar, ó, eu sou... bem ou mal, certo ou errado, entrando onde devia, onde não devia, não importa. Mas eu vou defender a Rússia até o fim. Sim. Você entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que tem um cara no Brasil que tem essa característica de Putin brasileiro, chama-se Aldo Rebelo. Aí, alguns setores da esquerda dizem que ele é fascista e alguns setores da direita dizem que ele é comunista, porque ele teve um passado no Partido Comunista do Brasil. Entendi. Eu não ouvi falar muito desse cara, Aldo Rebelo. O que ele é agora? Aldo Rebelo foi 2 vezes presidente da Câmara, foi 4 vezes ministro nos governos da Dilma e do Lula. E ele acabou se afastando dos setores da esquerda, dos setores progressistas, em função das agendas identitárias, em função dessas questões todas globalistas, aí, né? Globalistas. E ele denuncia o globalismo. Ele foi o autor do Código Florestal. Então ele é muito bem quisto pelo agronegócio. E foi ministro da Defesa, também muito bem quisto pelos militares. Então setores à esquerda dizem que ele é fascista. Setores à direita dizem que ele é comunista em função do passado dele, que ele militou no Partido Comunista do Brasil. Mas, antes de mais nada, eu o vejo como um patriota. Tá? Um patriota que diz verdades que são duras de serem ouvidas muitas vezes. Ele disse, por exemplo, que o Gilmar Mendes, com uma decisão monocrática, proibiu o Lula de ser ministro da Dilma. Uhum.
A direita comemorou. Eu moro num bairro onde soltaram muitos fogos. A Cristiane Brasil, no governo Temer, ela foi proibida de ser ministra do Trabalho por uma decisão monocrática, também, se não me falha a memória, da Carmen Lúcia. E depois, por último, no governo Bolsonaro, o Ramagem, que não pôde assumir na Polícia Federal por uma decisão também monocrática. Claro que depois é referendada pelo Pleno, porque também tem o espírito de corpo no Supremo, que não é brincadeira, né? Vamos combinar. Bom, o Supremo controla todas as cartas, vai para a prisão, né? Bom, né? Então, pra você ter uma ideia como é que a coisa tá. E o Aldo, ele disse isso lá atrás, de uma forma bastante apropriada. Ele disse, olha, a direita comemorou quando não deixaram o Lula assumir sem um processo com condenação com trânsito em julgado. A direita ajudou, né? Claro. Nesse momento ajudou a gente estar no estado que a gente está. Monark, vamos lembrar o pessoal que a Globo colocava 24 horas por dia a tarja lá do plantão, dizendo que o Lula ladrão, Sérgio Moro herói nacional, e muita gente de direita batia palma, ia para Paulista bater palma para a programação da Globo, assistia a Globo News, compartilhava nos grupos a porcaria aí da Globo. Eles foram manipulados, caíram como uns patinhos. Exatamente. Depois a Globo queria depor o Temer, não conseguiu, porque o Temer conseguiu costurar no Congresso, mas queria depor ele com o negócio da JBS lá. Um processo muito esquisito também. Parece que iam prender o Temer lá nos Estados Unidos, cogita-se, inclusive, que tinham armado uma casa de caboclo lá para ele, uma armadilha lá, para prender ele lá nos Estados Unidos. E, por último, a postura da Globo com o governo Bolsonaro. Então, quer dizer, de novo, essa posição das decisões monocráticas parece muito com a postura da Globo em relação aos 3 governos. Sempre contra, sempre tolindo, sempre talvez entrando em ações, em atos que sejam privativos de um determinado poder. Sim, e aí vem a outra que eu acho que o Bolsonaro foi fraco, tá ligado? Eu entendo que ele não poderia sair da Constituição para combater eles, mas ele não fez um trabalho de conscientização das pessoas que apoiam ele e não fez um trabalho de, tá bom, tá acontecendo isso. O STF tá literalmente passando por cima da Constituição e atacando o meu governo de forma autoritária e mandando prender jornalista e mandando prender apoiadores meus. Como que eu combato isso? A estratégia de combate do Bolsonaro, parece que ele só consegue pensar em uma, que é o golpe. Não, eu acho que você tem uma possibilidade de mexer nisso. Quem mexe nessa estrutura, nessa readequação de poderes e, eventualmente, excesso de poderes dados ao STF pela Constituição de 88, pela situação política construída ao longo do espírito lavajatista, que está aí, né? E o espírito lavajatista tingiu o Moro, né? Eles foram na casa do Moro por causa de um santinho. E estão proibindo ele de tudo agora. Tá. Então, quer dizer, o espírito papo que bate em Chico parece que, às vezes, bate em Francisco também. Então, é o Senado Federal, Monark. O Senado que pode colocar o Supremo no seu lugar. Sim, mas o Bolsonaro não tem nenhum poder para fazer uma... Ele tinha que fazer política Então, junto ao Senado Federal e dizer, meus amigos, vocês têm que segurar essa onda. Porque o Senado, por exemplo, poderia ter chamado ministros do Supremo Tribunal Federal para que dessem satisfações em relação a situações complexas, polêmicas e que suscitariam uma ação legal por parte do Senado Federal. Não vou nem dizer qual aqui, tá? Mas o Senado Federal tinha poderes. Tem poderes. Tem poderes, mas não foram explorados. Por que o Senado é conivente com o STF? Bom, eu acho que existem várias interpretações e vários fatores. Primeiro, o chefe do Executivo tinha que ter mobilizado a base dele e o chefe do Executivo tem um puta poder ainda, com tudo que foi esvaziado pelo Supremo, pelo Legislativo, semipresidencialismo, mas ele poderia ter mobilizado a força que o Executivo tem para chamar esses senadores e para que eles tomassem um tipo de atitude. E não foi feito isso? Não foi feito, claro que não foi feito. Claro que não foi feito. Ficamos nessa de procurar comunista. Cadê? O Bolsonaro está procurando comunista na Argentina, está procurando comunista no Chile, está procurando comunista na Colômbia. Esses 3 governos, em especial do Chile e da Colômbia, são governos globalistas. São governos globalistas. Boric, ele perdeu, ele tentou aí reformar a Constituição no Chile. Tá? Era boa essa reforma? Eu não fiquei sabendo. Não, a reforma dele é o seguinte, falava em Estado plurinacional, em ampliar os direitos do aborto, essas coisas, toda a pauta colorida, né? Da pauta identitária. Bom, eu sou a favor que as mulheres tenham o direito de fazer um aborto, se elas quiserem. Eu acho que elas veio tudo num pacote, tá? Entendi, cada entendi. tema a gente poderia discutir. Também, pegar e só porque é uma pauta que é da Revolução Colorida, e ignorar que ela tenha só os valores dentro de si própria, tá ligado? Eu acho que com relação à pauta globalista, ela tem um principal objetivo. O objetivo principal é dividir a sociedade. Sim. Tá? E lá o Boric ganhou a eleição, mas perdeu por mais de 60% a tentativa de impor essa nova Constituição. Inclusive, um dos pontos principais era a Constituição de um Estado plurinacional,
que setores mais conservadores no Chile diziam é o primeiro passo para a fragmentação territorial. Então tem a questão dos mapuches lá, que são bastante violentos por vezes e tal. Tem muitas ONGs do lado dos mapuches, assim como tinha muitas ONGs e tem muitas ONGs na Colômbia, tem no Equador, do lado dessas minorias, com questões que eventualmente podem ser legítimas. Mas você acha que essa Constituição nova é do Chile, né? Do Chile. Ela tinha um viés globalista ou era um viés nacionalista? Eu já li no Twitter ontem, que era a Constituição da Open Society, que era a Constituição do Soros. Entendi. Né? Porque era todo um arcabouço, uma gama de situações que levavam a essa interpretação. Perdeu. Então, o Bolsonaro está procurando comunista no Chile. No Chile tem globalista. O Bolsonaro está procurando comunista na Colômbia. Na Colômbia tem globalista. O Petro, uma das primeiras coisas que ele falou é que nós, quando ganhou a eleição na Colômbia, que nós precisamos substituir o petróleo por uma energia verde. O Petro... Agora, tem muita coisa no Brasil... O nome do cara é Petro. Petro, Gustavo Petro. E ele quer acabar com o petróleo. Mas esses caras são globalistas, esses caras não são comunistas. E a questão é a seguinte... O fato de declará-los comunistas parece que corrobora, contribui para a polarização. Porque a esquerda gosta bastante se identifica com o comunismo, pelo menos uma parte da esquerda. A esquerda que se identifica com o Boric e que se identifica com o Petro não é a esquerda do Rui. O Rui malha o Boric todo santo dia. Sim, os maiores comunistas, os maiores exemplos de comunistas no Brasil estão sendo alvos da mídia do STF, por exemplo. Então, esses... vamos dizer, a esquerda raiz, essa esquerda do Rui, a esquerda de outros elementos. Tem muita gente aí. Outro dia teve até um debate aí, não está na mesma posição política, tá? Mas teve um debate, não sei se acompanhou, do Elias Jabbour. Você viu o debate? Eu vi algumas partes, com uma outra moça lá que eu Acho não... que é Renata, né? Bom, aí, por exemplo, o Elias Jabbour, quando comentou o fato do referendo no Chile, ele falou sobre o fato de que realmente aquilo ali parecia uma coisa vinculada a interesses aí, no sentido de Open Society e tal. Internacionais. Né? Então a esquerda raiz percebe isso. Só que a esquerda raiz foi alijada do que era a sua construção inicial, da sua construção primitiva. Que era o quê? Direitos trabalhistas. Que era o quê? A questão dos sindicatos. Pode ser que os sindicatos estivessem já num modelo, veio a reforma trabalhista, meio mofado, né? Essa coisa das contribuições compulsórias. É uma discussão longa, mas... alguma coisa precisa ser feita para proteger o trabalhador. Né? Por exemplo, o trabalhador do Google nos Estados Unidos, como a gente falava aí, acho que nos bastidores ainda. O trabalhador do Google buscando, em algumas situações, a sindicalização para proteger da precarização, que é o cara do Rappi, o cara do iFood, o cara que está vinculado ao YouTube. Por que o YouTube resolveu te desmonetizar? Ele te deu aviso prévio? Não, ele só me desmonetizou e foda-se. Ele te pediu para que você se manifestasse? Pediu, mas era só... Ele pediu 24 horas antes, mas era só para falar que pediu, entendeu? Eles já tinham tomado a decisão. Sabe como é que no âmbito jurídico, minha formação acadêmica é jurídica. Isso aí é uma relação onde uma das partes é hipossuficiente. Tá? Então, você, no caso, é o galho fraco. Eu sou? É a parte frágil da corrente. E eles tiveram dó de mim, não me baniram completamente. Não sei por que eles tiveram dó. Eu acho que é um processo, sabe, tão deplorável, tão lastimável, que aí é um exemplo muito claro, inclusive para a juventude que te acompanha, para a galera que te acompanhava ali, para entender o seguinte: nós não podemos admitir que eles mandem da maneira que eles fizeram em relação ao seu caso, e em tantos outros casos, fizeram com a TV do Rui também. Sim, tá fazendo com todo mundo. Com todo mundo, né? Por quê? Porque esse tipo de precedente, essa naturalização, é uma imposição de uma agenda globalista sobre o Estado Nacional. É verdade. Quem tinha que te banir, se tivesse que te banir... Era o Estado. Era o Estado. Mas não tinha que me banir, na minha opinião. Não também. tinha, claro que não tinha. Mas aí a gente precisa ter um Estado, que a gente falou, a gente segurando o escudo contra quem quer nos atacar. Tem que ter um Estado que tem o nosso interesse. Não com o escudo virado, como você diz, na nossa direção. Tá? Então, não é escudo, é um azul. Tá? Então, esse tipo de coisa é inadmissível. É inadmissível. Como é que o Twitter pode resolver se você pode ou não pode falar sobre um determinado tema? Também duvido muito que na atual circunstância, se fosse judicializado aqui no Brasil, também não fosse chancelado tudo que o Twitter efetivamente... É bem parecido. Não, o STF literalmente pede para o Twitter censurar as pessoas. É complicado. E isso aí dá um aval para que o Twitter fale, o Estado está falando que censura é legal. Eles, inclusive, estão querendo que eu faça. Então, vamos fazer a censura em quem eles estão pedindo, mas também vamos fazer a censura em quem a gente quer.
É complicado. Agora, isso você pode mudar se você tiver um Estado direcionado a atender o interesse nacional principal. Atender, de novo, o escudo a gente tem que segurar contra nossos inimigos externos, em relação à proteção da Amazônia, em relação à proteção do nosso mar. A Argentina, destruíram o exército argentino. Os caras vão lá, caçam, pescam, fazem o diabo nas águas territoriais argentinas, barco da Coreia, barco da China, barco do Japão, barco da Espanha, vendem atum e camarão argentino sem pagar um tostão para o Estado argentino. Mesmo? Mas não tem marinha. Acabaram com a Marinha Argentina, falaram que os militares argentinos eram bandidos, que eles deviam ser... Igual essa história aqui, leite condensado, picanha, Viagra, não sei o quê, pá, e lubrificante íntimo e não sei o que lá. Tinha até prótese peniana. Prótese peniana, pô. Que engraçado que eles escolheram essas coisas. Não, é pra ridicularizar. Entendi. É pra ridicularizar, é pra colocar coisa... Pô, é patético, por que não vão gastar dinheiro com esses caras? Os caras são ridículos, estão comprando prótese peniana. Mas pô. O alvo não é os militares, é a militarização do país. É a instituição. É a instituição. O alvo não é o general A, B, C ou D. Como se você tivesse alguma denúncia, efetivamente, e que tivesse interesse realmente em sanar um determinado problema, você devia falar, ó, o general A, o general B, o general C, a prova está aqui. Não, o Exército brasileiro, a Marinha brasileira, Força Aérea brasileira, destruíram a Argentina. Querem descredibilizar aqui também. Também, e estão conseguindo, hein? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.